Exatamente, Léo. Bom dia a você, bancada democrática, quem acompanha o Terosport, torcedor do Cruzeiro em especial, porque tá todo mundo perguntando, cadê o jogador, cadê o reforço, cadê o reforço? Já chegou, o Sinisterra já tá na área, ele demorou um pouquinho, estava previsto para chegar às 9h30, chegou às 9h50, mas só às 11 horas da manhã que ele falou com a gente, então vamos acompanhar aí as primeiras palavras e também como que foi a chegada desse novo atacante do Cruzeiro, Léo. Sí, estoy muy contento de estar aquí en un gran equipo como Cruzeiro. Daqui a pouco, direto de Confins, Vitor Moreira volta com outras informações. Hugão, curtiu? Léo, curti a contratação sim, mas sobre dar certo é dentro de campo. Qualidade ele tem muita mesmo. Estava no grande centro de futebol mundial, que era a Premier League, e agora está no momento de reconstruir também, refazer um pouco também a trajetória dele, que fez ele parar nesse grande centro de futebol, principalmente porque o ano que vem tem Copa do Mundo e ele quer estar com essa visibilidade assim, ó. E nada melhor do que você estar, de repente, jogando com a camisa do Cruzeiro, que está voando no Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que a torcida está achando muito pouca contratação, nesse específico também, os erros de arbitragem, o que custou isso em termos de pontos. Mas no Campeonato Brasileiro, a campanha do Cruzeiro, ela é sim espetacular até aqui, mas salvo a queda de desempenho pós-Mundial também que o Cruzeiro teve. Depois do Mundial, a gente ganhou algumas partidas muito importantes, mas depois disso teve um jogo complicado contra o Ceará, a gente teve uma partida muito ruim contra o CRB, os dois jogos contra o CRB muito ruins, o jogo contra o Corinthians também que ficou devendo e o último jogo contra o Santos que dispensa comentários. Ainda assim, uma etapa complicada do jogo contra o Mirassol que o Cruzeiro poderia ter matado a partida e não fez, salvo também igual ao jogo contra o Santos. Então, acho que até aqui o Cruzeiro precisa tomar muito cuidado com essas oscilações e daqui a pouco eu falo dos erros de arbitragem na próxima. A fase já foi regular. 16 partidas seguidas sem derrota. Agora é conviver com a inconstância no Brasileiro. Uma coisa é as pessoas que estão fora e que não têm o conhecimento da causa. Outra coisa é somos nós que somos profissionais e estamos ali dentro e gerimos da melhor forma. O time era o líder da Série A até a 16ª rodada, quando empatou com o Corinthians em São Paulo. Aliás, foi a partir daí a sequência instável de resultados na competição. Depois disso, só uma vitória contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Ainda tiveram derrotas para Ceará e Santos e empate com o Mirassol. Resultados, inclusive, que tiraram o time da segunda posição. O Palmeiras agora é o vice-líder. Lembrando que o primeiro colocado, o Flamengo, tem um jogo a menos do que o Cruzeiro. E o Alviverde Paulista, 2 a menos em relação à Raposa. Próximo duelo, mais uma vez em casa diante do torcedor. Mais de 25 mil ingressos já foram vendidos para o confronto contra o Internacional sábado no Mineirão. Até lá, mais 4 dias só para treinos, para retomar o caminho das vitórias e voltar a embalar na temporada. Não estamos em condições de abdicar do campeonato. Com certeza, se estivéssemos em 12º lugar, 13º lugar, até podíamos ter essa perspectiva. Mas com a nossa posição e com aquilo que são os nossos objetivos mais importantes para a época, que é um espaço na Libertadores, não podemos abdicar. Vitinho, você me deu uma assistência agora você foi meu camisa 10, que essa matéria sua foi espetacular. Primeiro porque você colocou jogadas essenciais que eu tenho criticado muito o Cruzeiro aqui, principalmente em falta de atenção de jogos e a queda de rendimento que tem acontecido principalmente em etapas cruciais do jogo. O Cruzeiro é um time que coloca muito volume de jogo no início da partida para matar logo o jogo. E às vezes isso não acontece. Ainda assim, o time não pode cair de rendimento como tem caído e errado como tem errado. Ah, mas o juiz acabou prejudicando o Cruzeiro e aí o Cruzeiro desconcentrou. Não pode acontecer. Se você deixar isso acontecer numa partida, você desequilibra toda a estrutura e todo o planejamento que você fez, não só para um jogo, mas também para todo o andamento de um campeonato. E falando agora em arbitragem especificamente, olha só. O Cruzeiro teve o erro contra o Inter, depois o Marcelo de Lima Henrique veio na televisão chorar, porque resolveu aposentar, etc, com um erro grotesco daquele. Um erro contra o Red Bull também. Teve também, mas aí acho que até contra o Atlético teve reclamação dos dois lados também em relação à arbitragem. Mas o Atlético financeiro também.
E aí dosou muito também nessa condição dos cartões do Atlético, que o Cruzeiro poderia ter saído favorecido em uma situação. Erro contra o Ceará, erro contra o Corinthians, erro contra o Santos e erro contra o Mirassol, que foram cruciais para que o Cruzeiro não conquistasse pontos que fossem importantes para essa competição. Mas, acima de tudo, eu vou cobrar sempre o Cruzeiro manter um bom rendimento. Porque se você não mantém um bom rendimento, acontece o que está acontecendo nas partidas, meu amigo, você não matou o jogo e aí você se complica ainda mais. Porque erros como esse do Wallace do último jogo e da defesa do Cruzeiro, como foi no jogo contra o Santos, contra o Ceará, não pode acontecer de momento nenhum. Mas você sabe que eu até arrepio, né, Leopoldo? Pra quem fala Dom José Roberto Wright, Dom José, ver ele reclamar da arbitragem, eu fico todo arrepiado. Sabe o que acontece, gente? O Fael, ele usa muitos argumentos aqui pra zoar, pra brincar, etc. Os outros da bancada não podem usar. A gente, ele pode zoar o que ele quiser. A gente não pode zoar. Só que a diferença é que eu levo na resenha de boa. O Fael leva pro coração, inclusive faz recortes que não são verdadeiros para colocar no Instagram dele, só para conseguir engajamento. Porque no dia que ele pegou o recorte do Wilton, eu não cheguei aqui e xinguei o Wilton, eu cobrei o Cruzeiro. Eu peguei o Cruzeiro. E foi uma fala de um outro momento. Entendeu? Mas quando faz com ele. Falando no vídeo. Quando você sabe, quando faz com ele, chega aqui no. Pô, tá você falando no vídeo, Gão. Eu sempre Faz uso no meu Instagram, quem me segue lá, eu uso falas do Gão contra ele. Os dois vão fazer uma DR aqui mesmo, ao vivo, Pois na é, bancada? menino. É isso mesmo que eu tô vendo? entendendo Eu tô isso não. chateado que o Fael me abandonou nas corridas de rua. Ele sabe disso. Aí, quando o Fael fala que arrepia, eu quero ver agora. Nós temos aqui no nosso chat mais de 7.600 pessoas. Obrigado pela sua participação, pela sua audiência no nosso YouTube. E o Walter Carlos, de Uberaba, mandando um beijo para a Nandinha, perguntando, chegaram as cartas que eu te enviei? Ô, Walter Carlos, chegaram, muito obrigada. Eu tô achando engraçado o jeito que o Léo falou, mas o quê? Várias cartas, aquelas que o Toledo abriu. Escrevo-te estas Toledo abriu as minhas maltraçadas cartas, Ô, mas gente, muito manda carta pra obrigada. mim pro Gão também, Não, não recebemos nada, não. Aqui, ô, Léo, manda um abraço pro João Vitor nem lê. Paula. A mãe dele me contou que ele é autista dos Autistas do Galo, filho da Rogéria, que vai participar de um evento na Arena dia 28. Um beijo enorme pra família. Maravilha. Chegaram então as cartinhas da Nandinha e chegou também o Maguinho, até já jogou. Não é isso, Lauro Lopes? Fala, Léo, amigos da bancada, a galera que está acompanhando a Alterosa Esporte, é isso, foi apresentado oficialmente aqui no CT Lana Drummond o novo lateral direito do time, o Maguinho. Na última rodada da Série B, esteve em campo contra o Amazonas e foi decisivo, sofrendo 2 pênaltis a favor do América. E o Maguinho trouxe informação importante durante a coletiva de imprensa, dizendo que foi procurado pelo Paulo Assis, novo executivo de futebol do clube, antes mesmo da chegada do Alberto Valentim ao América. Lembrando que os dois estavam na Ponte Preta. Mas, obviamente, o Maguinho deixou claro que trabalhar com um conhecido no comando técnico tem suas vantagens, já conhece as características, as preferências do professor, e ele fala sobre isso agora aqui na tela do Alterosa Esporte. Muito feliz também, né, com a vinda dele, porque, querendo ou não, é um treinador que eu estava trabalhando, então isso facilita muito, né, na minha adaptação no clube. Durante essa coletiva, o lateral também comentou a situação do América na tabela, né? E falou um pouquinho sobre o que é preciso fazer para deixar essa posição incômoda na tabela da Série B. Procurar pontuar toda a partida. Toda a partida nossa tem que ser uma final, que seja dentro, que seja fora de casa, a gente tem que pontuar. Uma equipe competitiva, né, que pede muito isso na Série B, com bastante intensidade. Eu acho que passa por aí. A exemplo do Maguinho, os outros jogadores do América trabalharam hoje pela manhã aqui no CT, todo mundo já de olho no próximo compromisso do Coelho, né? Sábado contra o Goiás, fora de casa, um jogo complicado, o Goiás que está lá na parte de cima da tabela. O América vai em busca de mais pontos aí na Série B para se afastar do Z4 da competição. Tá ok, Léo? Volto com você, grande abraço a todos. Volta com a Nandinha. Bom, como eu falei, né, o Maguinho já chegou sendo a sensação, porque estreou bem, conseguiu os 2 pênaltis no jogo contra o Amazonas. E esse 1 ponto desse empate foi muito importante para o time do América, porque o América está vindo de derrotas, há muito tempo não conseguia virar um jogo, não virou, né, mas não conseguia correr atrás do resultado. E aí estava perdendo de 2-0, conseguiu empatar fora de casa, então isso acho que foi legal até mesmo para a confiança do time. E a nossa lateral direita, infelizmente, né, não estava agradando o torcedor americano e também era um alvo recorrente das equipes que enfrentavam a América. Realmente
De todos os pontos fracos que o time do América tem hoje, a lateral direita realmente estava chamando muita atenção. E aí o Maguinho já chegou dando o recado dele. E por falar em recado, Léo, pode falar aí pro pessoal de